Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre a cronologia bíblica, sobre algumas curiosidades acerca de tudo aquilo que envolve a história da Bíblia Sagrada. Entretanto, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal para poder receber os próximos vídeos sempre que eu lançar aqui no YouTube. E também ficarem cientes de que eu vou fazer uma série de vídeos só falando sobre a Bíblia e sobre a doutrina essencial de uma vida cristã. Exatamente, a gente vai começar falando sobre algumas coisas principais. Por exemplo, como é o plano de salvação, o que é o plano de salvação. A gente tem que saber sobre isso, porque o homem ele tem esse direito, embora seja tão pecador, mergulhado em uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, tomando escolhas ruins, porque nós temos contato com o Criador e porque nós temos essa liberdade de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Porque a gente somos seres tão amados por Deus, ao ponto de Ele dar o seu Filho unigênito. Então o plano de salvação ele envolve tudo isso. E a gente vai comentar sobre esse livro aqui, Por que o homem é tão especial, de Pedro Dong. Vocês estão vendo? É R$6 na Amazon, gente. Muito barato. Você pode também ler ele online, baixar em PDF pelo Kindle. E eu vou enviar um link aqui na descrição, aqui embaixo, de como você pode ler ele num site chamado Scribd, se eu não me engano. Então, inclusive, a gente vai trabalhar sobre, não só sobre esse livro, mas também sobre algumas outras coisas que ele não cita, assim, mas que são essenciais para o plano de salvação. Tá bom? A gente vai também falar sobre os princípios do Evangelho. Eu vou falar isso em uma série curta de alguns vídeos somente. Sobre o que é que o Evangelho ensina, o que é que ele contém, né? De crer em Deus até o juízo eterno. É importante a gente saber porque a gente crê em um Criador, a gente crê no Altíssimo, e não em Buda, não em Krishna, não em tantas outras divindades que existem por aí, respeitando todas as religiões, claro. E como a Bíblia chegou até nós. É importante a gente falar, ressaltar, né? Como é que ela chegou até nós, nos seus diversos manuscritos, as diversas mãos que a Bíblia ela já teve contato. É interessante a gente notar que na história nunca a Bíblia ela foi vista da mesma forma que ela é hoje. Então é importante a gente saber como ela é vista hoje em relação a como ela foi vista no passado. E aí eu termino falando da série Panorama Bíblico. A gente vai trabalhar livro por livro, gente. Eu não estou brincando. Já era para eu ter feito isso faz tempo aqui no canal. Mas eu estou fazendo isso agora porque agora eu estou me sentindo preparado de fato para fazer isso. Eu vou dar aqui início, né, a uma série de vídeos onde eu vou debater com vocês aqui. A gente vai conversar. A gente vai ter bater um papo legal, né, estudando sobre as escrituras, tá? Claro, quando eu digo bater papo é vocês aqui nos comentários, né? Então, assim, a gente vai falar de livro por livro, de Gênesis até Apocalipse. Um vídeo por semana só mencionando sobre as seções de que aquele livro está tratando, para não ficar uma coisa bem cansativa e ao mesmo tempo rápido demais, resumido demais. Então eu quero detalhar ao mesmo tempo, sem parecer uma coisa de que eu quero terminar logo. Né? Eu quero que seja uma coisa realmente que vocês parem, pensem, estudem, você e sua família, leiam comigo com a Bíblia, sabe? Tenham vontade justamente de aprender para o Criador, ele abençoar cada um de vocês com esses ensinamentos valiosos da sua palavra, tá bom? Então vamos começar, né, esse vídeo, que eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Então, pessoal, estamos aqui, o material que eu mesmo juntei, tá? Eu que montei esse material aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouco sobre isso, tá? Acontecimentos dos dias dos antigos patriarcas. No caso, eu não vou aqui me ater muito a datas, tá? Embora eu tenha feito um trabalhão para isso. Inclusive, essa cronologia eu já peguei ela basicamente a metade pronta, porque foi no site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Não que eu faça parte da igreja, mas eu peguei, tá? Todo esse arcabouço aqui e fui colocando algumas coisas a mais que tinha nas minhas bíblias de estudo, né? Da Tebe, da Bíblia de Jerusalém e Bíblia de Aparecida, Bíblia de Ave Maria. Fui colocando algumas coisas a mais que estava faltando nessa cronologia, mas se você quiser ver toda a cronologia, tá? Você pode acessar o link que eu vou mandar para vocês aqui, que eu vou estar aqui na descrição do site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá bom?
Então vamos lá. Acontecimentos nos dias dos antigos patriarcas. Aí está aqui, entre parênteses, né, que foram omitidas as datas por ser difícil determinar a época precisa dos acontecimentos nessa seção. Ou seja, por não ter uma data precisa, eles colocaram só 4.000 a.C., aproximadamente. Eu já vou colocar algumas coisas que já tem uma data mais específica. Tá aqui, ó, queda de Adão, ministério de Enoque, ministério de Noé, o dilúvio vem sobre a terra. Aí tem ministério de Melquisedeque, né? Sem, filho de Noé, segundo o livro de Jazata, que é um livro apócrifo. Tá no terceiro volume dos livros apócrifos, o azulzinho. Tá? Vocês já sabem aqui, quem me segue há muito tempo, que esse livro de Jazá está lá, entre esses apócrifos e pseudepígrafos. E que provavelmente Melquisedeque é 100, né? Aí tem aqui a morte de Noé, a gente tem o nascimento de Abraão, em seguida. Aí a gente tem o filho de Noé ensinando os caminhos de Abraão ao Senhor. Aí a gente tem esse fato aqui que eu botei em negrito. Tudo tá em negrito, foi eu que acrescentei, tá? Tudo que você estiver vendo em negrito foi eu que coloquei, não tá na cronologia original, tá certo? Que eu peguei. Vamos lá, aí tem o nascimento de Isaac em seguida, nascimento de Jacó, nascimento de José. Aí José é vendido e levado para o Egito. Aqui eu coloquei, ó, essa data aqui de 1897 a.C., a partir de, né, até 1797 a.C., justamente para fazer uma mistura entre a época que seria de José na Bíblia para a época do reinado da 13ª dinastia dos faraós egípcios, que é a de Sesóstenes II, aqui no Egito, tá vendo? Império Médio, e o reinado de Sesóstenes III, já quando José se apresenta ao faraó. Quando José chega no Egito, o faraó é um. Quando José ele reina, já é outro faraó. Então, quando Jacó, que é a partir daqui Israel, né, e sua família vão ao Egito, Jacó, que é Israel, ele morre. Em seguida, José morre. Na época que José ele morre, realiza todos os seus feitos, e o faraó também já é outro, já é Amenemhat III. Então vamos lá. Aí quando nasce Moisés, aproximadamente lá em torno de 1500 e alguma coisa, a gente tem Tutmoses I e Tutmoses II no poder, né? A partir do momento que eu botei aqui Tutmoses II para não confundir muito a cronologia. Aí Moisés ele foge do Egito, né? E Hatshepsut é a primeira faraó mulher do Egito. Segundo alguns estudiosos, ela poderia ter sido a mãe de Moisés, né? Já que bate muito bem o relato da 18ª dinastia com os relatos contidos no Êxodo. Então, a gente tem aqui, ó, Moisés parte de Midian, tá? Aí tem Tutmoses III como faraó do Egito, que é o faraó do Êxodo. A gente tem, aproximadamente 1457, Moisés tira do Egito os filhos de Israel, que é o Êxodo. Moisés é transladado, ele, né, vai aos céus, segundo está escrito no livro de Judas, que em Deuteronômio diz que ele morreu. Aí tem a liderança de Josué, a morte de Josué, e aqui, ó, eu queria atentar vocês para uma coisa. Aqui, ó, quando há a morte de Josué, começa o período dos juízes, tá? Porque Josué foi o último líder espiritual e militar que Israel teve. No caso, ele foi líder militar, porque Moisés é que tem mais aquele contato, né, com o Criador, com o Eterno, tudo aquilo. Então, embora Josué também tivesse, era mais limitado. Você não vê tanto Josué na Bíblia orando a Deus e tal, tanto quanto Moisés, claro, tendo aquele contato, né, Deus castigando o povo. Claro que existem também textos que são assim. É o caso de Acã, por exemplo, né, que pecou e os israelitas tiveram que perder a batalha com a cidade de Ai. Mas tudo isso são curiosidades que eu estou usando aqui para vocês, tá? Não precisam se apegar muito a isso. Aí a gente tem aqui, ó, após a morte de Josué, começa o período dos juízes, sendo que o primeiro deles foi Otoniel e o último Samuel. Aí a gente tem aqui a ordem de sucessão, né, e datas dos restantes é bastante incerta. Aí é o seguinte, tudo isso aqui eu não coloquei, tá? Essa questão depois de Samuel ou antes dele, a ordem do juízo, porque é bastante incerto. Então eu não vou colocar aqui o que justamente eu não tenho certeza, né? Então aí eu coloquei aqui Ministério de Samuel, que não tinha, tá? Não tinha isso aqui na cronologia original que eu peguei lá do site da igreja. Aí tem aqui, ó, Saul ungido rei, beleza. Aqui embaixo tem os acontecimentos do Reino Unido de Israel. Ou seja, quando Israel ainda eles eram um
um povo, uma monarquia regida apenas por um rei. Aí a gente tem início do reinado de Saul, aqui a data do lado, em 1095 aproximadamente. A gente tem Davi, ungido rei por Samuel, ungido, mas não se torna. Aí ele se torna rei em Hebrom primeiro, reinando de Judá, enquanto Isbarro reina em Israel, que é o filho de Saul. Davi torna-se rei em Jerusalém, e Natã e Gade profetizam. Salomão torna-se rei de toda a nação de Israel, o tempo é terminado em 7 anos, um feito que está lá em Reis, né, 1 Reis, acredito, capítulo 11, que é totalmente espiritual, nem todos os pesquisadores, especialistas entendem porque foi finalizado em 7 anos, mas o que sabe-se é que até à noite se ouvia barulho de cinzel. A morte de Salomão foi uma coisa que marcou as 10 tribos do norte se revoltarem contra as tribos do sul, já que Roboão é que reinava em Jerusalém. Então, Roboão ele causou essa divisão por não diminuir, né, os altos impostos que Salomão ele colocava para o povo. Então, nesse momento, Israel ele foi dividido. Tá? Tem aqui os fones. O que aconteceu é que depois que tem um acontecimento da divisão das tribos, Judá e Israel se dividem. Então a cronologia começa a ocorrer de um lado e de outro, tá? Então tem aqui alguns acontecimentos de Israel e do outro lado os acontecimentos, tá, de Judá. Aí eu queria que você prestasse atenção nessas duas cronologias aqui. Jeroboão ele é feito rei de Israel, beleza? Um pouco depois, Sisaque, o rei do Egito, saqueia Jerusalém, né? Ele invade e leva as coisas do templo depois que Israel já está dividido. Acabe, ele é o rei da dinastia Unrida, ele reina em Samaria, né, sobre Israel, do reino do norte, e Elias ele profetiza, tá? Aquela coisa toda, né? Quem lê o livro de Reis sabe sobre isso. Quando a gente estudar, a gente vai ver sobre essa questão de quem foi esse rei Acabe. Foi um dos piores reis, talvez, de Israel. A gente tem Eliseu operando milagres. A gente tem depois Amós profetizando, Jonas e Oséias profetizando no mesmo momento. Enquanto isso, lá em Judá, aproximadamente alguns anos depois, 60 anos depois, a gente tem Isaías começando a profetizar, destruição do reino do norte, né? As 10 tribos, elas em 721, são levadas em cativeiros. Aí nesse momento Miqueias profetiza em Judá, mas Miqueias veio do reino do norte, tá? Anos 600 a.C., a gente tem a revolta de Joaquim, o rei de Judá. A gente tem a primeira invasão caldeia, provavelmente nesse período aqui Abacuque profetizava, tá? Não é muito certo, mas dá a entender que sim, já que ele ficava na torre de vigia esperando o castigo do povo, e as profecias elas eram muito próximas, as profecias que o Criador deu a Abacuque eram muito próximas do período em que estava acontecendo ali aquela invasão. Aí a gente tem Naum profetizando, Jeremias e Sofonias profetizando, Obadias profetizando também sobre a questão da invasão, né, que os edomitas eles infligiram a Israel depois que eles se tornaram dispersos, né? Eles se tornaram cativos. Aí a gente tem Daniel levado cativo para a Babilônia. A gente tem a queda de Nínive em 606 por Nabucodonosor, rei da Babilônia, o último rei que estava ali, que reinava, provavelmente seria Assurbanipal. A gente tem Ezequiel profetizando na Babilônia e Zedequias como rei de Judá. Aí tem aqui a proclamação em uma data desconhecida do que seria a epístola de Jeremias, no caso a epístola de Baruque, perdão, e a carta de Jeremias aos exilados de Judá. Isso aqui é uma data, tá, que eu coloquei devido ao período em que esses dois livros que são apócrifos para os protestantes, mas são deuterocanônicos para os católicos e ortodoxos, a gente consegue chegar a essa cronologia, esse tempo aproximado de que deveria ter sido proclamado essas duas cartas. No caso, ambas são cartas, né? Carta de Jeremias e a Epístola de Baruque. Aí a gente tem acontecimento da história judaica, decreto de Ciro para que os judeus pudessem retornar à Babilônia. Ageu e Zacarias profetizam. A gente tem a época de Esther, lá da festa de Purim, da libertação, tudo isso, tudo mais. E depois Joel, ele profetiza. Aí a gente tem os livros de crônicas, que são escritos, tá? Para justamente juntar tudo o que aconteceu desde a criação, as genealogias, até o fim do reinado dos reis em Judá. Aí Esdras é comissionado para fazer reformas, tá? A mãe do rei da Pérsia. A lei ela é lida e reconstituída
no meio do povo, ou seja, a prática começa, né, a reverberar. Segundo uma tradição judaica, Esdras reescreve os 94 livros sagrados, não são só 66 livros que deveriam estar na Bíblia. Não são só 39 no Antigo Testamento. Não são apenas alguns livros, menos de 50 que deveriam estar na Bíblia. Mas muita coisa foi escrita. Muita coisa foi escrita, fora o Novo Testamento, né? Que deveria ter entrado, mas não entrou. Por isso que eu recomendo a todos vocês a comprar a coleção Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, tá? Eu acho que vocês vão ganhar muito com isso. Aí tem Neemias, designado governador da Judéia, Malaquias profetiza, Alexandre o Grande conquista a Síria e o Egito. Aí a gente tem a morte de Alexandre, domínio dos Lágidas, que é a dinastia dos Ptolomeus no Egito, tá? A gente tem Ptolomeu Sóter, que é o primeiro, tradução grega dos 70 nesse período. Aqui foi no espaço do ano 300 até 200. Esses 100 anos aqui aconteceu esses acontecimentos aqui, tá? A gente tem o domínio dos Lágidas, a tradução grega dos 70, a período de Ptolomeu II, né? A carta de apócrifa de Aristéias, falando sobre essa tradução. O início do período helenista e a composição do livro de Tobias, né? Que foi aproximadamente no ano já 200. Aí a gente tem a Judéia no ano 200, exatamente no ano 200, sendo submetida ao Seleucida. O ano 140, até o ano 142, né? A gente tem esse domínio. Ano 180 aproximadamente, Ben Siraque escreve em hebraico o livro do Eclesiástico, que é o livro do Sirácida, tá? Em hebraico, depois foi traduzido para o grego. Aí a gente tem aqui a revolta de Matatias, o Macabeu, contra a Síria. Judas Macabeus torna-se líder dos judeus. E a gente tem aqui a primeira criação da comunidade essênia de Qumran, talvez nessa época, tá? Por isso eu coloquei também aqui com esse ponto de exclamação. Mas, Adriel, esses livros aqui de Eclesiástico, essa história de Judas Macabeus não está na minha Bíblia, porque sua Bíblia deve ser protestante, deve ter 66 livros. Quando você adquirir uma Bíblia volume católico, ou a Bíblia de Jerusalém, que não é nem católica, ela é vista como uma Bíblia católica, mas é uma Bíblia ecumênica, você tem a Bíblia Tebe, ou entre outras Bíblias aí, que tem esses livros a mais, tá? Do Antigo Testamento. Então você pode lê-los e entender a história. Se você é protestante e não aceita esses livros, leia na perspectiva histórica que você vai compreender muita coisa. Simplesmente excepcional são a história que esses livros têm a ensinar para mim e para você. A gente tem o ano 165, a purificação e rededicação do templo, a origem da festa das luzes, festa da dedicação, festa da dedicação lá no Novo Testamento, tá? Sempre que tiver festa da dedicação no Novo Testamento, vai ser designando a festa das luzes, o Hanukkah, que é justamente da libertação dos Seleucidas, né? É o ano em que marca justamente a libertação do domínio Seleucida sobre Israel, a independência do Estado teocrático israelita. Depois, do ano 100 ao ano 50, a gente tem a compilação histórica, dados históricos, né? Da composição do primeiro livro dos Macabeus, e também a gente tem o livro, talvez um pseudônimo, talvez uma crítica histórica, talvez, né? O livro de Judite é um livro meio misterioso, mas a gente tem aqui a composição do livro de Judite, mais ou menos nessa época também, tá? Que está na Bíblia católica. A gente tem aqui a conquista de Pompeu a Jerusalém, findando o governo dos Macabeus em Israel, iniciando o domínio romano, o livro da sabedoria de Salomão, que é um pseudepígrafo, tá? Que não foi escrito por Salomão, mas é um livro que tem ensinos de um judeu em Alexandria, que ele passa como se fosse o próprio Salomão, já para criar aquela identidade judaica, né? Da época em que Israel não era cativo, a composição do livro Assunção de Moisés, que é um livro apócrifo. Então, assim, a gente tem depois disso acontecimento da história cristã, tá? A gente tem o nascimento de Cristo, o início do ministério de Cristo, no ano 30, no ano 33, a crucifixão de Cristo, a ressurreição, os apóstolos são enviados, tem a festa de Pentecostes, no caso o evento de Pentecostes, festa ainda não tinha acontecido ainda entre os cristãos. A gente tem martírio de Estevão, no capítulo 7, a gente tem Pentecostes no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, podem ler. Conversão de Paulo, Paulo tem a primeira viagem missionária dele. A gente tem aqui a carta aos Tessalonicenses, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15:5. A carta aos Filipenses, carta aos Gálatas, Coríntios, Romanos, a primeira de Coríntios, né? Nero vira imperador de Roma, temos a segunda carta de Coríntios, no ano 55, carta de Tiago, no ano 58. Primeira carta de Pedro
e Evangelho de Marcos, no ano 64, carta de Timóteo a Tito, aproximadamente mais ou menos, né, ano 65, e a gente tem o martírio de Pedro em Roma no ano 67. A carta aos Hebreus, segundo Timóteo, martírio de Paulo, a gente tem Paulo morto nessa época, e os cristãos eles fogem para Pela na Grécia e Jerusalém foi sitiada e tomada por Tito Vespasiano no ano 70. Mas aqui os eventos são até o ano 80, tá? Então nessa década a gente vai ter a Epístola de Judas sendo escrita, a segunda Epístola de Pedro, que não foi escrita por Pedro, tá? Foi escrita por algum discípulo muito próximo. Alguns supõem Clemente de Alexandria, provavelmente tenha escrito a Epístola de Pedro, ninguém sabe. A gente tem a composição final, pelo menos a última redação que se tem notícia, do 4 livro de Esdras, Apocalipse apócrifo. Então, Apocalipse que também conta com o Apocalipse de Esdras, que conta com ensinos da tradição judaica e cristãs também. É um livro muito legal que está na Bíblia Teb, tá? A nova Teb, tá? Teb 2020, né? A de capa dura. Então, esse livro ele conta lá, tá? Entre os livros dos gregos ortodoxos, da Igreja Ortodoxa do Oriente. A gente tem no 95 os cristãos sendo perseguidos por Domiciano, João preso em Patmos após, né, aquele milagre de quase morrer, fica naquela se morria, não morria, mas ele acabou sobrevivendo ao óleo fervente de Domiciano. Carta do Apocalipse de João é escrita, tá? Carta do Apocalipse, o último livro da Bíblia. A gente tem também a carta apócrifa de Clemente aos Coríntios. A gente tem Nerva como imperador de Roma e João Liberto escrevendo o seu último evangelho, né? O último evangelho, no caso, da Bíblia, que é o evangelho de João. Ele escreve depois do Apocalipse, tá? A gente tem a terceira, que seria a primeira, a segunda, pela segunda mesmo, talvez, a gente não tem certeza, talvez a segunda venha antes, né? E a primeira epístola de João, combatendo o serínteres e o docetismo. Ou seja, a terceira, provavelmente segunda, e a primeira foi em ordem decrescente, né? A ordem que cronologicamente foi escrita as cartas do apóstolo João, tá? Então a gente tem aqui a primeira epístola, que ele combate Serinto, o docetismo. Serinto é uma filosofia que iria de encontro com os ensinamentos cristãos da época. A gente tem Trajano, imperador de Roma, no 98. O livro A Didaquê, no fim do século I, que é um livro que ajuda muitos cristãos a entenderem como é que funcionava a igreja primitiva, na época, a verdadeira igreja do Senhor, que não é a igreja física, né? Templo, 4 paredes, mas somos nós. A gente tem a morte de João em Éfeso, no início do reinado de Trajano, tá? A gente tem as 7 cartas de Inácio, bispo de Antioquia, martirizado em Roma. A gente tem a carta de Policarpo, bispo de Esmirna aos Filipenses, e a morte de Policarpo, entre o ano 110, isso aconteceu, tá? Então, eu terminei aqui, deixei um pouco até mais, né, do que deveria, me alonguei um pouco mais aqui. Mas, gente, se vocês quiserem essa cronologia que eu fiz, só conversar comigo aqui, tá? Meu e-mail vai estar na descrição, só vocês mandarem um e-mail para mim e pedirem, né, esse material, tá bom? Ou, se vocês preferirem, coloquem nos comentários aqui o e-mail de vocês nesse vídeo, que eu vou saber o que é que vocês estão querendo. Eu já vou saber que você quer aqui esse material de estudos para você estudar na sua casa. Agora também tem um link na descrição, caso você queira ver como estava originalmente essa cronologia, tá bom? Um abraço a todos vocês, que o Criador abençoe seus estudos, não deixem de observar a verdade nunca, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.